Capítulo importante na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi revelado hoje. Em uma colaboração premiada, o ex-policial militar Elcio de Queiroz confirmou a participação dele nos assassinatos e indicou o envolvimento de outros suspeitos. A delação resultou na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia nesta segunda-feira. Ele é acusado de atrapalhar o trabalho da polícia. Maxwell Simões Correia foi preso em casa neste condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Os agentes vasculharam o imóvel e apreenderam 2 pistolas, carregadores e carros importados. O ex-bombeiro já havia sido condenado em 2021 por obstruir as investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, mas cumpria a pena em regime semiaberto. O miliciano tentou plantar testemunhas para esconder a propriedade do carro usado no crime. Por orientação da defesa, Maxwell decidiu ficar calado e não prestou depoimento. Segundo o Ministério Público, ele é cúmplice dos assassinatos de Marielle e Anderson. A advogada do ex-bombeiro nega a acusação. À tarde, a Justiça do Rio determinou que Maxwell fosse transferido para um presídio federal. Marielle e Anderson foram executados no dia 14 de março de 2018, na zona norte do Rio. Os investigadores conseguiram chegar a Maxwell por meio da delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro que levava o homem que disparou contra as vítimas, o PM reformado Rony Lessa. Elcio declarou que em agosto de 2017, 8 meses antes do crime, Rony Lessa disse que estava preparando um carro clonado, o mesmo que seria utilizado na execução da vereadora, sem citar o nome da vítima, e que na noite do Réveillon teria revelado que o alvo era do sexo feminino. Segundo Elcio, Rony Lessa confessou já ter chegado a ter esse alvo anteriormente, mas que não atirou porque o carro falhou. Quem dirigia era a Suel, referindo-se a Maxwell. Para a polícia, esse foi o motivo de Marielle não ter morrido antes. E o Rony teria achado que teria atribuído a culpa disso ao Maxwell, de não ter conseguido fazer naquele momento. E aí entendeu por bem trocar o motorista, o que foi feito exatamente no dia do crime. Em outro trecho, Elcio disse que Rony falou sobre a arma antes do crime. O armamento foi extraviado após o incêndio do paiol do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Também declarou que Maxwell participou ativamente do planejamento do crime antes e depois da execução. Antes do crime, ele participa da manutenção do carro, da guarda do carro, ele participa de vigilância, né, da vereadora, e a seguir ao crime, no dia imediatamente seguinte ao crime, ele auxilia os executores a trocar as placas do veículo, ele auxilia na troca das placas, ele auxilia também ao levar a contactar a pessoa que foi responsável por dar fim ao carro, né? Era ele quem auxiliava junto com o Rony na manutenção da família do Elcio e da sua própria defesa. Os investigadores identificaram ligações telefônicas entre os envolvidos no crime e o trajeto realizado pelos assassinos na noite das execuções. Elcio disse que após o crime, ele e Rony Lessa foram a um bar e, ao chegarem, viram que a morte já havia sido divulgada pela televisão. De acordo com o Ministério Público, Elcio de Queiroz alega que Rony Lessa matou Marielle por repulsa às causas que ela defendia. Isso não exclui outras motivações, não quer dizer que daqui para frente, aparecendo a motivação, né, de mando mediante paga, etc., não exclui o fato de que Rony agiu também motivado por essa questão das causas, da sua geriza, as causas defendidas por ela. Durante a tarde, a família de Marielle participou de um encontro no Ministério Público do Rio e falou sobre o avanço nas investigações. Com muita esperança, foi dado um passo, né, a mais, a gente está avançando cada vez mais. 5 pessoas foram intimadas a prestar depoimento sobre o caso também nesta segunda na Polícia Federal, mas apenas 2 compareceram: o irmão de Rony Lessa e o homem responsável pelo desmanche do carro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia.
A informação em tempo real na palma da sua mão.